Bom dia, amigos ouvintes, telespectadores da nossa City TV. Nós estamos aqui hoje num dia interessante. Je m'avais à faire une tentative pour parler en français parce que les madame que c'est ici, ele parle em francês, mas je m'avais parler em francês. Puxa, você entendeu tudo, né? Eu quase tudo. Mas o negócio é o seguinte, nós estamos aqui vendo as coisas, nosso programa Rota de Futuro quer dar uma ideia aos ouvintes do que é o futuro e quais são os exemplos, o que o pessoal tem para fazer no futuro, etc, tal. E como a gente ouve falar muito, eu lido com avião, com energia, com isso, com aquilo, mas nunca ouvi falar. Eu sei que tem um campo tremendo na parte de jogos, na informática, mas eu nunca me penetrei nisso daí. Eu sou meio grosso, principalmente para aquela habilidade que o pessoal tem para fazer os joguinhos, eu sou meio grosso. E eu soube que aqui em Jacareí tem uma moça, aqui no subúrbio, aqui, meu Deus do céu, desculpa, prefeito, não falei mal, errado, desculpa. É que no tempo que eu era mocinho, 18 anos, Jacareí era considerado subúrbio de São José, porque a definição de subúrbio era onde que o pessoal vinha estudar, e o pessoal vinha fazer o científico aqui tudo em São José dos Campos, então a gente chamava de... Mas a moça chama-se Bruna Penarel. Voilà. Tá bom? Certo, tá certinho, perfeitamente. Bruna Penarel. Bruna Penarel. É uma jovem jacareiense que estudou aonde? Bom, minha trajetória até os 18 anos, estudei em Jacareí. Com 18 anos, eu sempre soube que eu quis ser engenheira. Sempre desde novinha gostei de exatas. E na época do vestibular, como eu gostava de muitas coisas, além de física, matemática, química, biologia, eu escolhi o curso de engenharia de alimentos. E aí, na época eu passei vestibular para 6 universidades, mas eu sabia que eu queria a Unicamp. Eu queria morar em Campinas. E eu estudei na Unicamp de 2006 até 2000, eu me formei em 2012. Mas, nesse meio do caminho, teve a França. Então, em 2008, eu apliquei para um programa que se chama, um programa de duplo diploma, que existe até hoje, para alunos de engenharia, e são, eu vou falar na época, né, eram 5 universidades que tinham esse acordo com as écoles centrales na França. Então, a Unicamp é uma delas, a Unicamp, a USP, a UFRJ, o Federal do Ceará e o Federal do Rio Grande do Sul. Então, apliquei, fiz o processo seletivo, as entrevistas em francês, os diretores vieram aqui fazer entrevista, e eu fui selecionada em junho de 2008, eu fui para essa aventura de 2 anos e meio na França, para estudar engenharia generalista, que vocês já ouviram falar dessa formação? Eu sou generalista. Eu falei para ele, porque eu estava conversando, esse rapaz aqui é meu filho, o Eric. Tudo bom? Prazer. Eu trouxe ele aqui para fazer as perguntas de gente jovem, porque estou falando coisa de gente jovem, eu sou da parte do tempo de gente velha, então é um problema sério. Mas, então, o que acontece é o seguinte, eu sou generalista. O que eu acredito como ser um generalista? O generalista é um cara que entende um pouquinho de cada engenharia, mas não sabe profundamente nenhuma delas. Então, eu falei para ela que eu trabalhei muito estou com 60 anos de engenharia, formado de engenharia. E nesses 60 anos de formação de engenharia, eu trabalhei fazendo Bandeirante. Eu fui um dos 33 engenheiros que fundaram a Embraer. E nesses 33 anos, nesses 60 anos de engenharia, lá na Embraer eu aprendi a ser um generalista. Generalista o que é? É um camarada que entende de engenharia eletrônica, de engenharia elétrica, porque a eletrônica é que usa os mini-amperes, milivolts, etc. e tal. E o engenheiro de potência é o engenheiro elétrico, que faz 100 mil volts, 200 mil volts, 10 mil amperes, 20 mil amperes, etc. e tal.
Então, esse já é o engenheiro elétrico. Depois tem o engenharia química. Na química tem borrachas, tem a parte mineral. Depois a engenharia metalúrgica, tem o titânio, tem o alumínio, tem o ferro, tem isso, tem aquilo. Então, você tem que saber um pouquinho de cada coisa para integrar as engenharias. Foi essa engenharia. Eu não sabia que tinha curso de pós-graduação disso daí. Mas eu vou contar uma coisa para você. O pessoal da Unicamp se sai muito bem. Eu tenho um primo que ele se formou em Limeira, numa unidade não lembro o ano que ele se formou, mas ele é um gênio, sabe? Esse meu primo é um gênio. Ele é especializado em computação. Então, eles entram na Bolsa de Valores, um sistema, e a Bolsa de Valores faz 300 milhões de operação por minuto, uma coisa assim. Então, ele entra na Bolsa e você compra o sistema dele. Então, você, por exemplo, do ramo siderúrgico, você aperta o siderúrgico, aparece só filtra todas as operações naquela hora, o que deu, quais foram as operações no ramo seu, se é aeronáutica, se é construção civil, se é isso, se é aquilo, ele faz isso daí. Hoje ele está em Singapura, e é a segunda vez que ele está em Singapura, eles estão dando assistência técnica em Singapura, e ele vai para a Austrália também, que parece que estão chamando ele na Austrália. É justamente esse conceito de engenharia generalista foi novo também, eu não conhecia aqui no Brasil, eu acho que tem, se eu não me engano, uma faculdade em Santos que tem esse curso de engenharia generalista, mas na França isso é muito comum. Sim. E os profissionais que saem dessa formação trabalham em diversas áreas. Tanto eu tenho ex-colegas de faculdade que trabalham na área... Até com 84 anos eu fui convocado para trabalhar nos lugares. Com 84 anos me chamaram para trabalhar. Me chamam para trabalhar. É que eu não vou mais porque o joelho não aguenta. Mas a vontade tem, né? E tem profissionais que trabalham muito, trabalham em bancos, na área de gestão. Eu vou explicar um pouquinho depois do que eu fiz, dentro do setor em que eu trabalho. Trabalho na área de transformação, vou explicar um pouquinho o que é. Mas essa formação me abriu muito as portas. Eu não sou especialista, mas entendo um pouco de diversas áreas. E aí, voltando para o Brasil, então, voltei para o Brasil no ano de 2011, terminei meu curso superior, o Engenharia de Alimentos, e trabalhei em diversas multinacionais aqui no Brasil mesmo. Então, sempre no setor de logística, planejamento logístico, distribuição, TI. Então, trabalhei no varejo, no Walmart. Tinha o Walmart ainda no Brasil na época, agora não tem mais. Ele saiu do Brasil. Philip Morris, cigarros. Cigarro. Exato. Que é um setor bem desafiador também, bem de consumo. E a minha última experiência foi numa empresa francesa, que é a Danone. Uma empresa maravilhosa também. Trabalhei em São Paulo na área de TI, aprendi muito, nunca tinha trabalhado na área de TI, mas aprendi. Eu tenho uma prima que chama Alaide Mamana. Ela foi CEO da Pepsi Cola lá aqui no Brasil. Trabalha também nessas áreas desse tipo aí. Sim, nas áreas de gestão, funções de suporte. E aprendi muito, muito. Só que aí, no ano de 2019, eu vi no LinkedIn uma vaga, eu tinha um network com pessoas da França, né, com os meus ex-colegas de faculdade, nunca pensei em voltar para a França, mas eu vi aquela vaga na empresa Asmodee, que é de jogos de tabuleiro, que no Brasil não é muito comum jogos de tabuleiro, né? O que a gente conhece é o Monopoly, por exemplo, o Banco Imobiliário, o Uno, são esses, o Detetive. Sim. Mas eu não conhecia nada além disso. E aí eu vi aquela vaga, achei interessante, sempre sonhei em ter uma carreira internacional. Na época, né, eu falava francês, falava inglês. Nossa, é a minha oportunidade, né? Apliquei, os processos seletivos na França são longos. São longos. 6 meses. Oh. Porque tem aquela questão do relacionamento, da confiança, de conhecer, é muito importante. Il besoin beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail, il faut beaucoup tester. Je comprends pas que c'est... Voilà. E aí deu certo. Na metade de 2019, eu comecei a trabalhar sem visto de trabalho ainda. Meu visto de trabalho demorou 6 meses para ficar pronto. Então, eu pegava uma mala
de 23 quilos, ia para a Europa e ficava viajando, né? A empresa, eu trabalho numa multinacional francesa. Ela foi fundada em 95, a matriz é próxima a Paris, mas eu tenho filiais no mundo todo. Então, tem filial no Brasil, em São Paulo, tem filial nos Estados Unidos, que é um dos maiores mercados, na França, na Alemanha. Então, no meu escopo de trabalho, eu viajei bastante. E aí, em 2020, teve o Covid. Então, foi um ano difícil para todos nós, mas foi um ano muito bom para o setor de jogos de tabuleiro, porque as pessoas ficavam mais em casa e tinha que fazer alguma coisa. Exatamente. Então, foi uma época foi um boom assim, de crescimento. Eu trouxe alguns dados de mercado, só para dar uma ideia de o que é o setor de jogos de tabuleiro. Vou olhar aqui minha cola, tá? O mercado... Bom, eu vou contar uma coisa para você. Eu não entendo nada de joguinho. O joguinho que eu jogo é o Toy Blast, o Paciência, o Spider. Sim. E aquele do reizinho que a gente tem que livrar o reizinho, não deixar o reizinho morrer. Qual que é esse? Eu não lembro como é que é o nome dele. Eu sei que são 3 joguinhos que eu jogo. 3 ou 4 joguinhos que eu jogo. O resto, não sei mais. Mas eu também não conhecia. Né? Mas você sabe que, para mim, é muito importante porque mantém o cérebro funcionando. Sim. E eu, velho, tenho o problema de dar... como é que chama? Não é... Aquela doença que deixa ele meio... Como é que chama? Alzheimer. E para não dar Alzheimer, o jogo é a melhor coisa que tem, porque nunca ele se repete. Sempre você tem que pensar em novas possibilidades. Então, ele desenvolve o cérebro. O jogo é importante. Exato. Tem um impacto assim. Então, para mim, pessoalmente, trabalhar com algo que tenha um impacto social, coloca as pessoas juntas, assim, é muito importante uma conexão com o produto. Então, apesar de eu não ser uma pessoa que antes jogava, uma gamer, né? A gente fala em inglês, eu me interessei, me conectei assim, diretamente ao mercado. Então, vou dar alguns exemplos do que são esses jogos de tabuleiro. Vamos ver se você conhece. Acho que jogos de tabuleiro tem os clássicos como, eu vou falar dos que a minha empresa edita, né, e distribui, mas, por exemplo, Catan, Dixit, que são jogos de estratégia, um tabuleiro, e tem todo, né, enfim, são anos de desenvolvimento para chegar àquele produto. E são jogos que têm um nível de complexidade que pode ir de 30 minutos até 4, 6 horas. Então, depende do público, né? Sim. O Double, que tem no Brasil, é mais para criança, tem loja de brinquedo. E tem um mercado que é muito assim, grande, que é o de trading card games, que são as cartas do Magic. Você conhece as cartas do Magic? Só por nome. Ou da Pokémon. Que são cartas... Eu já ouvi falar, o pessoal saía correndo assim, tal, olhar, pegar o bichinho. E tem as cartas do Pokémon agora. Ah, é? E as crianças compram, colecionam, jogam entre elas. É super popular. Aqui fora do Brasil, que é super popular por causa do sorriso. Ela fala do sorriso, eu acho que é o que dá mais dinheiro, viu, André? É um mercado que aqui vai a minha cola, tá? A estimativa de 24 a 25 é um mercado de 28 bilhões de dólares no mundo. Então, é gigantesco. Eu não tinha ideia disso antes de entrar nesse setor. Cresce, na última década, de 7% a 10% todo ano. Então, é um crescimento constante. Está melhor do que o Brasil. O Brasil cresceu 0,1%. Então. Um PIB pífio do Brasil. É um setor, exatamente, super em crescimento. É sinal que o nosso pessoal que está jogando mal. Acho que precisa mudar a estratégia do jogo. É até curioso parar para pensar que esse mercado está se expandindo num universo cada vez mais conectado, né? Com cada vez mais tecnologia, até uma... É um excelente ponto. Contraste, né? É um contraste. Quanto tempo demora para fazer um jogo desse? Quantas pessoas trabalham para fazer Boa um jogo pergunta. desse? Dependendo da complexidade, 2, 3 anos. Até ter o produto pronto no mercado. Com o time inteiro, varia. Depende da senioridade do time, da estrutura, mas varia de time de 10 pessoas, 20 pessoas, então... E o que o camarada, para fazer o joguinho, para projetar o joguinho, ele precisa ter? Ele precisa conhecer programação de Python? O que ele precisa?
passa por isso também, porque alguns jogos, por exemplo, os trade card games, tem toda uma... Você não pode... Tem toda uma lógica por trás, então vai ter simulações, mas tem uma complexidade, assim, tem uma tecnologia por trás. Mas, assim, jogos como, por exemplo, o Dixit, que é um jogo que eu particularmente adoro, ele tem um visual muito bonito, é um jogo que estimula a criatividade, ele é usado muito na Europa, ele é usado em escolas para estimular a criatividade nas crianças. Então, é muito mais o design gráfico, são profissionais que têm formações na Europa e nos Estados Unidos que são focadas, com foco nesse mercado, que eu acho que no Brasil hoje, acho que não é tanto. Então, os profissionais, e geralmente você conhece jogo de tabuleiro quando você encontra alguém que joga. Porque senão você não vai atrás de um produto numa loja, você não vai atrás, olha, quero comprar um Catan, que é um jogo de estratégia, você tem que construir sua estratégia para acumular recursos, escolher os recursos específicos para construir uma cidade. Então, é muito interessante, é competitivo. Tem jogos, por exemplo, tem um que foi muito... chama-se Pandemic. É muito popular durante a pandemia, que esse jogo existe antes da pandemia, ele é antigo, e a ideia dele ele é cooperativo, você com uma equipe tem que... Existe um vírus que está se espalhando pelo mundo, então vocês têm que construir uma estratégia para acabar com essa pandemia, né? Para erradicar esse vírus. Obrigada, eu esqueço as palavras em português. Para erradicar. E se você não consegue, você perde o jogo. Então é super interessante, né? Sim. Então tem... Esse é o Pokémon? Não, esse é o Pandemic. É o Pandemic. Pandemic. O nome do jogo era Pandemic, existia antes da pandemia. Mas era muito parecido com o conceito da pandemia, na época do que aconteceu na pandemia, né? Que a gente viveu na vida real. E, Bruna, desculpa te interromper, mas com um histórico tão amplo de experiências em diversos tipos de empresa, como que as suas experiências acabam se traduzindo no meio que você trabalha hoje? Boa pergunta. Eu trabalho com vários profissionais que têm esse background mais, vamos dizer, diverso, generalista. Eu comecei a trabalhar... O setor na área de entretenimento, assim, então eu aprendi, eu não conhecia nada sobre o setor, mas eu sou muito curiosa, tinha um background de engenharia, assim, de raciocínio lógico, então eu não trabalho no desenvolvimento de jogos, tá? Então eu entrei para trabalhar numa área chamada transformação. Vocês já ouviram falar da área de transformação? O que é uma área de transformação? Não, por favor, ilumine. Vamos lá. Eu trouxe aqui também poucos, assim, e não é porque falta de humildade que eu esqueço as palavras assim em português. É porque eu trabalho em inglês e em francês o tempo todo, então às vezes eu esqueço os termos, né? Então eu trouxe a minha cola aqui. Então, quando eu entrei na Asmodee, eu trabalhei 4 anos em transformação. O que é a transformação de negócios, né? É uma área que ela traduz a estratégia na execução. Então, ok, esse é o plano estratégico da empresa, como que a gente implementa? Qual que é o impacto na cultura da empresa? Qual que é a gestão, o change management, a gestão de mudança? Como trabalhar isso? Melhoria contínua. Também, enfim, fazia parte do escopo da área de transformação. Grandes mudanças de processo, de estrutura, de mudanças de roles, né, de atividades. Eu queria saber uma coisa, agora me interessou uma coisa. Sim. Essa geração Z não quer saber de nada. Aqui no Brasil nós temos 10 milhões de nem trabalha e nem estuda. 10 milhões de nem que vive às custas da mãe, do pai, não quer saber de trabalhar, não quer saber de estudar. Entra nessa transformação, como é que se faria para transformar esse pessoal aí? Olha, gestão de mudança. Primeira coisa, a gente tem que embarcá-los desde o início. Que se fosse um projeto, vamos supor que a gente fala de um projeto de alguém da geração Z, vamos dizer, que tem no mercado de trabalho hoje, tem na minha empresa, tem vários jovens. Primeira forma é trazê-los para fazer parte da mudança, para construir junto, por exemplo, vamos falar de um projeto de sistema. Vou trazer um exemplo, que eu já trabalhei em projeto de implementação de ERP em empresa. Então, trazê-los juntos desde o design, desde construir o projeto, participar, para que eles tenham voz desde o início, eles antecipem quais vão ser os desafios deles como usuários, por exemplo. Então, independente toda geração, acho que tem seu desafio, né? Eu falo porque eu trabalho, né, e trabalhei com pessoas de diferentes níveis de senioridade, de idades, então, cada um vai ter sua particularidade. Então, trazê-los,
para dentro do projeto, trazê-los para dentro do processo, para que eles tenham voz, para que eles sintam parte. Não algo que venha top-down. Eu acredito muito no bottom-up, de a equipe fazer parte também do processo. Eu conheço um rapaz, eu vejo você, está me lembrando uma coisa. Eu tenho um amigo meu que tem uma filha, a filha casou, tem um filho que se formou engenheiro. E o rapaz, ele fica o tempo todo no computador, a noite toda, chega às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, ele entra no computador, fica no computador, não sai de casa, se tornou um bicho. E é uma inteligência o rapaz. Como é que a gente consegue fazer um negócio assim? Eu fico pensando, ele é de Pindamonhangaba, esse rapaz. E eu fico pensando, eu falo, meu Deus do céu, poderia ser tão útil para a sociedade, estar levando uma pessoa não sei o quê, ele fica parado em casa lá o tempo todo, a noite toda, e a mãe não sabe o que fazer. Mandar embora, a mãe não manda. Não. Então é um problema. Não é como nos Estados Unidos, que chega com 18 anos, elas pegam e falam, agora é sua vez de ir embora. Na Europa também. Na Europa também está assim? É? Na França? 18 anos, tchau. Tem que se virar. Tchau. Vai para a faculdade. Eu sou dessa opinião. Meus filhos, desde os 13, 14 anos, 15 anos, já trabalhavam. Meu filho, com 8 anos, o Gustavo, que hoje ele é executivo internacional de aviação. Ele, com 10 anos, 8, 10 anos, 15 anos, ele pegava abacate, botava num carrinho e saia vendendo. Eu sou a favor também. Eu tenho um filho de 2 anos. Sim. Então, eu quero criá-lo com uma mistura da cultura brasileira, sem dúvida nenhuma. Ele tem que falar português, não é nenhuma opção. Mas é trazer um pouco dessa independência, autonomia. Eu vou ajudá-lo, claro, depois de 18 anos, se ele precisar. Mas eu espero que ele comece a trabalhar cedo, tenha autonomia também. Mas então, Bruna, você esteve em Minneapolis, esteve em Minneapolis. E vai voltar? Está nos planos, estamos avaliando. Para Minneapolis mesmo? Para Minneapolis mesmo. Eu fui, assim, foi um projeto muito longo. No ano de 2022, eu viajei para Minneapolis, eu acho que umas 11 vezes naquele ano. Nossa Senhora. Foi bastante. É uma cidade, assim, é frio, é muito frio, assim. Para um brasileiro, eu acostumei com o frio da França. Com o frio de lá vai ser uma outra adaptação. Aquela região tem aquele vento que vem do norte. Exatamente. E ele vem tão forte. Eu estive na Pensilvânia em 1966 e o rádio dizia o seguinte: se você tem menos de 100 libras, você não saia na rua que o vento te arrasta. É isso mesmo. Não é? É isso. E ele com gelo, o André, é um negócio, é a coisa mais terrível. Eu estava com capote, com 3 meias, com 5, com cueca, com calça, com blusa, não sei o quê, e aquele negócio assim na orelha, e eu tinha que bater no rosto assim para sentir o rosto. Porque amortece, é um frio... Na Pensilvânia, Valley Forge, que chama. É um inverno muito rigoroso. Muito eu fui para lá em vários meses durante o inverno. Eu cheguei a sentir menos 15. Nossa, foi o mínimo. Foi mais ou menos isso aí que eu peguei no Vale Forte. Que aí a touca, a luva de esqui, eu tenho muito frio nas mãos. Você tem que colocar um cachecol, né, no rosto, mas tudo assim, existe um skyways lá, que são túneis dentro para você circular pela cidade, então você não precisa estar na parte externa, tem muitas atividades internas, né, enfim, carro, né, é o contrário do estilo de vida na Europa, né, na França eu uso transporte público, eu não tenho carro, trem, metrô, a pé mesmo, ando muito. Lá vou voltar pro carro, né? Tempestade de neve. Então, assim, está nos planos, vai depender do processo de visto, enfim, todo o processo burocrático, mas é para uma missão de alguns anos. Olha, eu vou te contar, viu? Está muito interessante essa experiência dela, né? Mostra que o jovem que quer fazer alguma coisa, ele consegue ver muita gente. Eu, por exemplo, tive em tudo quanto é lugar, estive no Japão, nas Filipinas, na China, na Europa, eu estive na Europa várias vezes, estive 3 vezes na Europa, na Inglaterra, nos Estados Unidos,
andei o mundo todo, Chile, tal, tenho amigos de um monte de lugares. A engenharia me proporcionou tudo isso. Eu digo mesmo. Eu sou um rapaz que minha mãe era diretora de grupo. Quando é que eu podia pensar que eu fosse fazer tudo isso? Sim, sim. E o que eu digo assim também é o que os meus pais me proporcionaram foi o acesso à educação, né? Aprender o inglês. Desde pequeno eu adorava o inglês. Eu vi meu pai falando, eu quero fazer aula de inglês. Enchi o meu pai, com 11 anos ele me colocou na escola de inglês e eu não ia só para aula, eu ficava todos os dias estudando inglês, eu era fascinada, assim, eu falei, um dia eu vou trabalhar falando inglês. Então, todas as oportunidades que foram surgindo, eu fui abraçando. Então, você foi estudar engenharia por causa que engenharia era tudo em inglês. Pode ser, porque é verdade. Porque é verdade. O camarada acaba estudando engenharia, porque no meu tempo os livros eram tudo em inglês. E olha, eu vou puxar a sardinha para engenharia também, tá? Com o diploma de engenheiro, você consegue fazer tudo. Consegue fazer tudo e trabalhar em qualquer lugar do qualquer mundo, lugar assim, você consegue. Diploma validado. A engenharia não é uma ciência, ela dá um jeito de você pensar diferente de qualquer pessoa. As pessoas não conseguem entender o jeito lógico da vida, que é o jeito matemático e físico e químico da vida. Perfeito. E uma das coisas que eu mais gosto assim, do meu trabalho é que muitas vezes eu tenho contato com áreas que são... Hoje eu trabalho com gestão de projetos e programas dentro de uma divisão de produtos, né, específica. E muitas vezes eu trabalho com profissionais muito criativos, de marketing ou com desenvolvimento de produto, que tem um outro lado do cérebro e outras, vamos dizer, skills, né, que diferentes das minhas. Mas é interessante porque eu como essa formação de engenharia, consigo estruturar tudo para ser algo, né, estruturado e dentro de um plano e priorizado. Então, todo esse raciocínio lógico vem da engenharia, né? Que é difícil. É uma formação difícil, exigente. Em geral, a pessoa não tem esse estudo lógico. Por exemplo, aqui o Brasil. Por que o Brasil... Nós estamos há 70 anos que eu ouço falar que o Brasil é a terra do futuro. Nunca saiu de ser terra do futuro. Porque o pessoal não quer estudar matemática, não quer estudar física, não quer estudar química, não quer estudar... O brasileiro é muito acomodado, ele não quer estudar as coisas importantes. Que vão gerar desenvolvimento, que estão... Concordo. E não tem aquela curiosidade do inglês. O inglês é curioso. O inglês descobriu o Polo Norte, ele foi na Índia, ele foi no Hong Kong, ele foi nisso, ele foi naquilo, ele descobriu o Polo Sul, ele fez isso, ele fez aquilo. O inglês tem uma curiosidade tremenda da vida, de viver. O brasileiro não tem. É como esse moço que eu falei para você, engenheiro formado, boa educação, boa família, e está lá encostado dentro de uma casa, em Pindamonhangaba. E de fato tem, mas olha que interessante, você me falou agora, me veio uma experiência. O francês, enfim, tem uma formação em matemática muito sólida, matemática teórica, que eu acho que tem que ter mesmo, muito pesada, e ele pode, eu acho muito legal na educação, no ensino médio, ele pode escolher já uma área vamos dizer, de foco. Então, ele pode escolher foco em humanas ou em exatas, que é muito interessante. Mas, sobre eles... Então, isso, para mim, foi... No primeiro, quando eu entrei no curso de engenharia lá, eu não tinha esse... Apesar de uma boa formação na Unicamp, a matemática teórica foi desafiadora para mim no início. Então, mas a gente que é brasileiro, acho que isso é algo cultural nosso, a gente... vai atrás, aprende, sabe se virar. Eu acho que isso é da nossa cultura. E a gente é muito multitask mesmo, multitarefas, o brasileiro. E não coloca dificuldade, empecilhos, assim, eu vejo isso dos profissionais que eu vejo, tenta procurar soluções, assim. E se ajudar muito, tem um sentimento de solidariedade brasileiro, principalmente fora do Brasil, né? Com certeza. Mas o francês, ele não quer sair do país dele. Ele tem uma conexão com o país, com a língua muito forte. Então, quando eu estava na graduação lá, todos os alunos tinham que obrigatoriamente fazer um intercâmbio de pelo menos 2 meses fora da França. E eu, na época, quando eu falei, posso ir? Eu quero ir para outro país. Nossa, eu quero ir para a Espanha. Não, eu já estava fazendo um intercâmbio lá. E os franceses não queriam. Eles queriam fazer intercâmbio na Bélgica. A Bélgica é ao lado. Como assim?
E a Bélgica, eles consideram o belga como nós consideramos o português. As piadas do francês é tudo com belga. É. O belga fez isso, o belga fez. Sabia disso? Eles falam. Aqui imagino que o português falou isso assim, cada risada nas piadas. Eles fazem piadas. As piadas é com o belga. E às vezes do sotaque, enfim. Que eu não sei, porque como eu não sou nativa, eu não entendo muito o sotaque. Muitas vezes eu não sei se é um belga ou não. Mas é verdade. Então, assim, eles têm... foi engraçado, que eles têm essa conexão muito forte com o país, que eu admiro. Né? É bonito, com a língua. A Bélgica é bonito. Exato. Linda, linda, lindíssima. Muito bem conservada, muito bem organizada. Mas, então, o que o senhor falou, esse apego à cultura, a ficar no país, o francês tem muito isso, assim, de não querer sair muito. E eles... proteção muito da língua, né? De vamos falar francês. Então, quando você trabalhar com várias culturas, o que eu aprendi trabalhando com americano, inglês, francês, o francês é muito ligado ao relacionamento. O seu irmão falou que você falava um pouco. Eu acho que você fala muito, né? Meu DNA italiano. Né? Eles até falam isso. Você sabe da história do italiano ou não? Não. Você sabe, Alex? Não, diz que 2 italianos, houve um naufrágio no meio do Oceano Atlântico, só se salvaram 2 italianos, porque eles foram conversando. Nem perceberam. Nem perceberam. E tem uma coisa que eu sei que incomoda, às vezes, que, assim, trabalhar fora sempre é uma adaptação, né? Eu moro lá, eu tenho, claro que tem a raiz, eu fiz uma formação sobre interculturalidade, como trabalhar, fiz 2 formações dentro da minha empresa, como trabalhar com ingleses e como trabalhar com suecos. E aí uma coisa que é interessante que eu aprendi nessa formação é que nós somos como uma árvore assim mesmo. A minha raiz é brasileira, nunca vai mudar. Ela está às vezes escondida, mas ela é brasileira. Então às vezes, mas o tronco, o que fica visível, adapta ali à cultura francesa, né? Então, por exemplo, um dos maiores desafios para mim é falar baixo, que eu sei que incomoda. A gente fala alto, eu sendo brasileira, ainda mais com sangue italiano, falo alto. Então E eles gostam de falar baixo. Muito baixo, extremamente discretos. Então isso para mim, quando eu falo inglês, eu falo mais alto ainda. Então eu vou para uma sala, porque eu sei que incomoda. E eu que vim de fora, então eu tenho que me adaptar, né? Então, assim, e aí você naquela esponja que vai se adaptando, tá ali a raiz sou brasileira. Quer dizer que lá te chama de Brunat? Brunat. Brunat. E eles não associam que Bruna, não é um nome, é um nome italiano, né? Que Bruna é a mesma coisa que Bruno, só que no masculino. Porque o feminino em francês é com E no final, então é Brune. Bruna. E eles não conseguem dizer meu nome muito bem, muitas vezes. Né? Que interessante, hein? Escuta, e outra coisa, é interessante, a gente está trazendo aqui para você, amigo ouvinte, pai, avô dos seus filhos e tudo e tal, e o pessoal que pretende ter filho, o jeito de educar, tem que educar bem o filho para ter essas oportunidades que você teve, que eu tive. E eu fiz um voo com 25 anos de idade, meu primeiro voo. Eu fui de Boeing 707 daqui para a Europa, sem falar muito bem o inglês, porque eu lia bem, mas falar não falava direito. Moral da história. Quando eu voltei, fui para a Europa, depois andei na Europa, eu fui para a Itália, fui para a Suíça, fui para a Alemanha, e fui para a Bélgica e para a Inglaterra. Depois eu fui para os Estados Unidos, voltei dos Estados Unidos. Eu voltei no mesmo avião que o Tom Jobim voltou. Nossa, que privilégio. Então, o Tom Jobim tinha passado 1 ano nos Estados Unidos. Então, um repórter chegou para ele e falou assim, Alex, essa você vai gostar. Ele chegou e falou assim, ô Tom, você que é um dos grandes maestros brasileiros, teve a oportunidade de ser uma das únicas pessoas que gravou com o Frank Sinatra, o maior ídolo que já teve nos Estados Unidos. Você tem uma vida, um monte de músicas lindas, etc. Tal. Você que viveu nos Estados Unidos, é um sujeito muito inteligente. O que você diz
a respeito dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Conta desse país maravilhoso, desse país sensacional que é os Estados Unidos em relação ao Brasil. Fala assim, olha, lá é bom, mas é uma merda. Aqui é uma merda, mas é bom. Eu entendo, Tom Jobim. Eu entendo, exato. Então, aquele sentimento nunca é igual aqui. Nunca vai ser. E a família também, eu acho que... Eu vou dizer que o brasileiro tem muita conexão com a família, né? Enfim, a gente é muito próximo. Isso depende muito do italiano, que o italiano é que é familiar, assim, né? Verdade. Então, o meu primeiro Natal aqui no Brasil após 5 anos. Então, é muito especial passar o Natal junto, porque Natal lá é meio triste, é frio. Aí, na véspera, não tem a ceia. Eu estive em 66, eu fui na Missa do Galo. No Vaticano? Em Notre Dame. Notre Dame. Notre Dame. E eu vi lá como tinha os pequenos cantores de Viena, naquele tempo tinha os pequenos cantores de Paris, um coro de meninos cantando Noite de Natal. Foi uma das coisas mais lindas que eu vi na minha vida, foi lá em Notre Dame. Ela reabriu agora para visita, eu não fui ainda. Enfim, Paris é um museu a céu aberto. Monetariamente, você está bem, está ruim, o que você acha? Você podia ter ganho mais, ganhou menos do que você queria? Como é que é? Conta para nós. Eu acho que... Se você puder fazer não estou... Sim, não. Eu acho que assim, sim, com certeza a gente está feliz com o nosso cadre de vie, que é o que a gente fala do padrão de vida lá. E eu acho que tem uma coisa que foi um grande assim, motivador para eu me mudar também, não só pela experiência profissional, acho que primeiro, né, enfim, eu sempre sonhei trabalhar de forma internacional, com mercados internacionais, etc., mas eu morei em São Paulo antes e eu fui vítima de assalto, então a questão da violência aqui no Brasil é a coisa que mais me incomoda. É a coisa que mais me incomoda. Aliás, o nosso governo está de parabéns. Nós éramos a 17ª nação com mais violência, agora nós somos a 6ª. Olha, nós conseguimos uma façanha do governo atual. Eu não tinha visto de isso. 17ª sociedade mais perigosa, agora nós somos a 6ª ou 7ª. Crescemos. Olha, vou te contar, o nosso governo é ótimo. É triste, né? E assim, mesmo que hoje as coisas mudam, né? Mas a qualidade de vida que eu tenho lá, de poder andar, eu ando na rua, falo no celular, eu ando com a minha cachorra à noite, eu não tenho medo. Isso, para mim, não tem preço hoje. Então, na balança, hoje, faz muito mais sentido considerando salário, qualidade de vida, saúde, né? A gente tem saúde pública aqui, mas lá a saúde pública, assim, eu não pago... A carga tributária é muito alta, tá? Na França, muito alta. Isso tem que ser dito, uma das mais altas na Europa. Aliás, é o grande problema da França hoje, a produtividade por causa da carga tributária. Sim. E é difícil, né? Nos últimos anos, a população envelheceu, a base de população ativa mais jovem é pequena, então hoje a conta não fecha, né? Não é sustentável. E o presidente lá, como é que está ele? Vai ser reeleito? Diz que o pessoal não gosta mais dele, do Macron? Então, ele não, a popularidade dele, eu não sei de números, mas não é tão grande atualmente, mas ele não pode se apresentar novamente, porque são 2 mandatos, é o segundo mandato de 5 anos. Então, ele não pode se apresentar, não sei quem será. E o Sarkozy que está preso? Então, eu não acompanhei isso. Pois essa foi uma das partes que, na loucura de trabalho, eu não acompanhei a notícia. Ele está preso, sim. Eu não lembro. Diz que ele escreveu um livro, Os 10 Primeiros Dias da Prisão, não sei o quê. Diz que escreveu um livro que está fazendo sucesso na França. Eu vou procurar esse livro para ler. Está fazendo sucesso. A gente tem um hábito da leitura lá muito, muito forte, assim. Então, imagino que esteja fazendo sucesso mesmo. Quais são os seus planos para o futuro lá nos Estados Unidos, que você vai ser mandada para lá, não tem jeito, você vai ter que organizar as coisas lá? Olha, primeira coisa, acho que é um plano de família, né, qualquer mudança. Quando eu fui para a França da primeira vez, era só eu e o marido, que é engenheiro também. Agora tem um terceiro membro, que é o meu filho. Então, e tem a cachorrinha também, que ela foi exportada para a França. Tinha uma cachorrinha aqui no Brasil, fomos todos juntos. O plano primeiro, acho que em família, o inglês, melhorar o inglês. Meu filho aprendeu inglês, né?
explorar o mercado. Para mim, acho que tem bastante desafios profissionais lá. Enfim, é uma empresa francesa, então na filial norte-americana tem outros desafios. Então, estou bem motivada para isso. E para o meu marido também se inserir no mercado de trabalho americano, aprender a língua, enfim, ter essa nova experiência de neve. O meu filho, o segundo filho, ele vende material de aviação. Vou contar uma coisa para você. Aviação é como mulher. A mulher, no início, todo mundo quer namorar. Quando é novinha, todo mundo quer namorar. Verdade. Então, o pessoal quer andar de avião novo. Fato. Depois, a mulher vai servindo para criar os filhos, não sei o quê, etc, tal, trabalho, não sei o quê, tal. De repente, chega uma determinada época que a mulher está velha, mas ela é boa para um tanque. E o avião é a mesma coisa, eles pegam o avião comercial e transformam em cargueiro. Então, o que acontece? Todo avião tem 30, 40 anos de idade. Mas ele tem que ser, como é que se diz? Ele tem que ser, ficar up to date, atualizado dia a dia com o sistema de voo, porque o sistema de voo cada vez está mais perfeito. Então, o meu filho trabalha nessa área. E se você compra um avião por 200 milhões de dólares no início, a vida toda ele vai gastar 600 milhões de dólares. Então, vende muito mais depois da vida do avião do que antes. Entendi. Então, o que acontece? Ele, como ele fala bem inglês, ele fez um intercâmbio, fala bem inglês, ele vive sendo convidado para ficar lá nos Estados Unidos, mas ele não quer ficar, ele gosta daqui do Brasil. Prefere ganhar menos aqui do que ir para lá. Mas ele viaja, ele vai uma vez por ano, ele passa 10, 15 dias na França, que a sede da Safran é na França. Meu marido trabalha na Safran também, na França. Trabalha na Safran? Pois é, ele trabalha no ramo da Safran. A Safran, para quem não sabe, é um grupo que tem 230 mil empregados na França. É gigante. No mundo todo. Ela faz material para os Boeing e para os Airbus. Meu marido trabalha na divisão, na parte de projetos. E aí foi projeto interessante. De quê? Na parte de projeto de TI. Background de TI. Mas é para avião? Motores. A parte de motores. É para avião. Exatamente. Não é na divisão de motores. Fica na região de Paris também. E foi interessante porque ele fez uma formação, tem uma conexão muito forte entre a Safran e a Paris Saint-Clair, que é uma faculdade, enfim, tem uma ligação forte entre a indústria e a universidade. E eles têm esse centro de tecnologia gigantesco. O João Vitor, inclusive, meu irmão, ele visitou quando ele esteve na França. E lá tem o centro de formação da Safran, com hotel, com restaurante, ele vai sempre lá. Ele passa 15 dias no mínimo por ano lá. Que legal, que legal. E ele trabalha numa região tão chata, sabe por quê? Porque o pessoal que compra esse material de avião, ou é o gerente ou é o diretor. E é só em lugar difícil de ir. Por exemplo, é Las Vegas, é Cancún, é o Havaí. Eu não vou nesses lugares. Abu Dhabi, ele fica nos hotéis, fica nos estandes dessas feiras vendendo as coisas lá para Safran. Não, eu não faço essas viagens, não. Já fui em lugares muito, muito interessantes a trabalho, mas nunca nesses. Ele vai nesses lugares aí, fica trabalhando lá, vendendo. Que legal. Chato. Que legal. Chato. Mas e que você, enfim, como é que está o nosso tempo? Nós estamos com 47. 47. Então dá para conversar mais uns 10 minutos aí. E você, o que você pretende continuar estudando? Porque a gente não para de estudar. Eu com 85 anos, eu estou inteligência artificial, eu estou com a Gemini, com o GPT, com não sei, com o DeepSeek, com todos os negócios, com o Grok, não sei o que, estou olhando um, olhando o outro,
fico estudo um, depois estudo o outro, não sei o quê. Olha, eu vou te contar, é um problema. Agora, tem muita coisa para a gente estudar, não dá tempo de estudar tudo. Eu concordo. Então, nesses anos, o que eu estudei, né? Depois que eu me formei, eu fiz uma especialização na área de gestão, na FGV, né, na área de gestão, falando um pouco de passado, gestão de negócios, gestão estratégica de negócios. Lá, quando eu estava na França também, estando na França, muita oportunidade de formações, estudei finanças, transformação digital, e agora, meu plano, não imediatamente, porque eu tenho o plano de continuar trabalhando e ser mamãe também, foi um grande projeto, foi um dos projetos, até quando meu filho nasceu, foi interessante, porque ele nasceu 3 semanas antes da data, né? E aí eu mandei para meus colegas de trabalho, aí ele falou assim, esse projeto foi muito bem feito, porque ele foi entregue com qualidade e ainda antes do prazo, antes da deadline. Eu falei, não é essa. E foi mesmo. Então, assim, teve vamos dizer, o projeto Mamãe, então, foco na educação dele, nos primeiros anos. Eu reduzi um pouco o ritmo de viagem também nesses 2 primeiros anos. E eu quero muito estudar, fazer uma formação em interculturalidade, em negócios internacionais, com foco em América Latina e mercados ibéricos. Então, tem formação lá na França, mas vai ser daqui um horizonte de 3 a 5 anos. Mas eu com certeza, quero estudar, voltar para o mercado, talvez, quem sabe, encontrar um pouco o mercado, a área acadêmica lá na França, mas vai ser daqui uns 3 anos. 3, 5 anos. Outro dia me falaram, você não quer fazer um mestrado? Não, porque eu sou mestrado e doutorado na vida. Eu já dei aula no mestrado, já dei aula no doutorado para o pessoal, tudo, mas eu não tenho, eu sou diplomado, eu fui até engenheiro só, mas é interessante, quando eu fiz com 60 anos de idade, eu resolvi voltar para o CTA. Então, eu fiz um exame para o CTA. E tinha uma vaga, tinha 18 candidatos para uma vaga. Tinha 8 doutores, 6 mestres de ciência e 4 engenheiros velhos. Passaram 2 engenheiros velhos. Engenheiro velho, experiente. Eu tinha 60 anos só quando eu fiz isso. Mas tem coisa que não substitui a experiência. Então, o que aconteceu era um negócio de gerência de projeto, e o camarada precisa ter essa versatilidade da engenharia, conhecer de pouco de tudo. Eu tive o prazer de trabalhar muito próximos foi no ano de 2023, no ano de 2023, 2023, trabalhei muito próximo a um executivo de TI na minha empresa. Ele entrou com 73 anos. E eu aprendi muito dele. Foi uma experiência maravilhosa. Então, acho que e é muito interessante essa mistura entre gerações, né? Porque a minha geração eu tenho 38 anos. Então, já tem aquela ânsia de... Quanto? 38. Nossa, não parece, fiada da mãe. Obrigada. Você quer mandar a receita do seu formol? O DNA... Eu falo para todo mundo, o DNA brasileiro. O brasileiro envelhece bem. Em geral, o brasileiro envelhece bem, sim. Os brasileiros, eu sou suspeita para falar. Acho os brasileiros muito bonitos, envelhecem muito bem, enfim. Fato. Fato, né? Fato. E... Enfim, até perdi o que eu estava falando. Obrigada pelo elogio. Até perdi. Onde que eu parei? Até perdi mesmo. Do 38 anos. Dos 38 anos, parei na minha idade. Ah, tá, com o executivo de TI. E, assim, a minha geração, que ainda... Acho que as gerações mais novas são mais, assim... Tem mais impaciência para crescer logo na empresa, enfim. E a minha geração tinha muito isso. Então, de crescer rápido, de ter entregas. E tem coisas que vêm com o tempo, não adianta. Você aprende com a experiência. Então... E aí, você vê alguém, ele né, com outra geração, ele tinha um background, ele foi militar, na verdade, um francês foi militar. Nossa, aprendi muito com ele, de ter paciência, da construção, enfim. Agora, vou perguntar uma coisa interessante, que no fim esse programa é um programa científico, mas é interessante, eu estou gostando do programa, sabe? Primeiro eu ficaria mais 1 hora conversando. Ela fala bastante, né? Ele falou que ela falava pouco. Eu pouco, não. O João Pedro falava pouco, como é que é?
Mas o negócio é o seguinte, não sei se é problema ou não. Sim. O primeiro que eu queria que você falasse é sobre o muçulmano na França. Eu acho Porque, que... por exemplo, aqui está havendo um problema aqui na América do Sul. Nós temos a venezuelização da Venezuela, de Cuba, etc. E tal, que são os países que estão se acabando, e o pessoal está indo para outros lugares. E está indo muito para o Chile. E o Chile entrava muito venezuelano e cubano no Chile, não sei o que, etc. E eles deixavam entrar. Agora eles tiraram, esse domingo aí, eles tiraram o governo de esquerda, que era a favor de imigração, e vão botar mais direito, porque diz que começou a ter muita delinquência lá no Chile, que não tinha. Sim. Como é que está o problema na França? Porque eu sei que a França teve, vou contar mais ou menos para quem não sabe, é o seguinte, na época do De Gaulle, o pessoal tinha a legião estrangeira que lutava contra os rebeldes árabes na Algéria e em outros lugares. E esse pessoal que lutava a favor dos franceses, a hora que os franceses fizeram a libertação dos lugares, eles não tinham onde ficar, então a França acolheu eles lá. E o francês não considera ele francês. E eles veem na Algéria, também não consideram, o algeriano não considera o algeriano, considera ele como francês. E o francês considera ele como algeriano, ele fica meio apátrida. Sim. E fora a imigração que está tendo muito dos islâmicos, e existe esse radicalismo islâmico, como é que está a situação na França? Então, eu acho que assim, com relação a eu sendo uma imigrante, né? Então, eu acho que tem que ter critérios, né? A imigração tem que ser, até porque, enfim, a França é um país sociodemocrata, né? Então tem um país que tem muitos benefícios, etc. A contrapartida é muitos impostos, né? Mas eu acho que aumentou a quantidade de critérios para você conseguir um visto na França, o que eu acho certo, né? Então hoje, por exemplo, quando eu entrei na França, eu não precisava fazer uma prova de francês para ter um visto de trabalho. Hoje em dia precisa. E é um nível alto. O nível, por exemplo, para aplicar para a nacionalidade, houve uma mudança nesse ano. Para aplicar para a nacionalidade francesa, é um nível que você aplica para o mestrado, por exemplo, de francês. Então, é um nível alto, né? Então, acho que, assim, hoje existem mais critérios. Então, para trazer mais profissionais qualificados, etc. O problema, os que aconteceram em 2015, os atentados, foram com relação a extremistas, né? Tem o problema de violência que existe na França hoje não é a violência urbana, é o terrorismo, né? Por causa de extremistas, etc. O que mudou desde a primeira vez que eu vou falar de um olhar assim de fora, eu morei na França em 2008 e voltei em 2019. Então existe uma polícia desde os atentados de 2015 específica para a proteção contra o terrorismo, que é a Vigipirate. Que se vocês forem a algum ponto turístico, inclusive, vocês verem alguns militares armados, etc. É normal, justamente pela segurança. Então, assim, os Jogos Olímpicos foram um período de grande tensão, né, de o país e a cidade de Paris, né, serem capazes de assegurar a segurança de todos os visitantes, os turistas, e foi super bem sucedida. Então, assim, existe toda uma estrutura de segurança, de inteligência na França, que a gente não tem acesso, é algo muito, né, confidencial. O pessoal diz que o problema deles, por exemplo, eles têm que rezar 5 vezes por dia por Alá. Eles chegam na calçada, rezam na calçada, rezam no coisa. Diz que estava assim, ainda continua assim ou não? Eu acho que talvez apenas das regiões da cidade. Eu confesso que onde eu moro não vejo isso. Vamos dizer assim, são diferentes culturas, diferentes religiões que coabitam, digamos, no país, e no cotidiano funciona muito bem, sabe? E o problema, que aconteceu em 2015, foram os extremistas, né? E existe realmente uma inteligência policial, uma preocupação na França de evitar com que isso aconteça novamente. Muito bem. Bruna, infelizmente, televisão é tempo e o nosso tempo já esgotou. Eu sei.
Eu gostei muito de você Obrigada, ter vindo, igualmente. de você ter nos presenciado e dar um presente e dar um ânimo para essa criançada nova estudar engenharia, estudar. Sim. Ontem eu tive numa recepção com o vice-governador, que era prefeito aqui de São José, e eu vou apresentar um plano dele para ele para melhorar o estudo de engenharia, para que o pessoal procure ser engenheiro, porque São José tem essa beleza por causa da engenharia. Sim. Se não tiver engenheiro, não vai ter mais a cidade nas condições que tem. Fato. Então é um problema sério. Bruna, agradeço a você Obrigada. de ter vindo. Você vai ficar 8 dias aqui. Foi um prazer. Fico até o fim de dezembro. Até o fim Vou de ficar dezembro. 2 semanas, 2 semanas Isso. e meia. Ah, tá vendo a mamãe e o papai? Sim. Ah, Nada substitui a comida da ela mamãe. veio mamar. Vim mamar. Sempre tem Sempre. o colinho da mamãe. Sempre, nunca isso vai mudar. E como é que foi o iniciozinho, quando você chegou? O que a mamãe falou? Ah, primeiro chora, né? Assim, mas tem uma diferença. Quando você não tem filhos, eu não tinha filhos, eu era o centro das atenções. Agora eu tenho um neto. Então, na verdade, fala, oi, tudo bem e tal, ficando emocionada. Você tá bem e tal. E o neto? Nem liga pra mim, agora é o neto. É verdade. Não é? É o neto. Eu tô bem, saúde, tudo certo? Aí é o neto. E tá certo, tá tudo bem. Ele é a estrela da família Não, agora. quem lambe a minha cria agrada a mim. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, é a vovó, é realmente é o preço alto da distância, né? Eric, gostou do que ela falou? Claro, super interessante. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer, Eric. Amigos ouvintes, eu espero que tenha agradado e que você procure estudar para ter todas as experiências que essa moça teve e que eu tive na vida, graças à engenharia. A engenharia deu um monte de coisa para a gente. Amigos ouvintes, tenham um cordial bom dia. Ou boa noite, se você vê o programa à noite. Boas para todo mundo. Boas.